Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Falando em paixão, ela seria a alternativa à disciplina, mas eu pessoalmente, não conheço ninguém que consiga realizar toda a sua obra por pura paixão. Até mesmo artistas costumam ter uma rotina de trabalho. Existem tarefas difíceis em toda atividade e toda aquisição de novas competências, por isso é necessário ter perseverança. Pessoas que não têm perseverança começam muitas coisas e não as terminam. É assim que seu conhecimento e suas capacidades permanecem superficiais. Não se aprofundam em determinada matéria, e com o passar do tempo ficam insatisfeitas. Dedicar-se a uma atividade e aprofundar-se cada vez mais numa matéria pode nos deixar felizes e realizados em um nível profundo. Isso aumenta nossa autoestima de maneira saudável. Vou voltar a falar sobre isso. Para superar a inércia, a pergunta a se fazer é: como aumentar minha força de propulsão e minha resistência? Isso vale especialmente para os procrastinadores, que em geral não sofrem somente com os efeitos do programa de economia de energia, mas também com as fortes dúvidas que a criança sombra cultiva a seu respeito. A criança sombra de pessoas procrastinadoras costuma ser atormentada pelo medo de fracasso. Seu medo inconsciente de não estar à altura da tarefa e de simplesmente ser incapaz faz com que a tarefa seja continuamente adiada. Mas, como sempre, o adulto interior pode ter uma opinião diferente. Por exemplo, ele sabe que consegue fazer a declaração do imposto de renda ou arrumar o armário, mas a criança sombra com seus medos difusos de fracasso prevalece. Suas crenças podem ser: não consigo, sou fraco, sou burro. A procrastinação é uma característica especial da estratégia de fuga e evitação. No entanto, se a criança sombra não for a responsável pela procrastinação, a pessoa afetada está presa na armadilha da inércia. As dicas que vou dar a seguir também ajudam nisso. Mas em alguns casos, a criança sombra de pessoas procrastinadoras é simplesmente teimosa. Ela tem problemas para lidar com as expectativas das pessoas ao seu redor. As pessoas que estão presas no conflito entre a dependência e a autonomia gostam de recusar certas demandas porque as enxergam como uma limitação à sua liberdade pessoal. Não fazem o que se espera delas justamente por isso. A agressão passiva como estratégia de autoproteção também pode estar por trás da procrastinação. Vou voltar a falar sobre isso mais à frente. Por ora, vamos ver algumas dicas para combater a procrastinação. Exercício: 7 passos contra a procrastinação. Pergunte à sua criança sombra por que começar é tão difícil para ela. São medos relacionados ao fracasso? Ela é rebelde e quer desafiar todas as expectativas? Ou é simplesmente preguiçosa? Identifique as crenças que deixam você paralisado. Por exemplo: não vou conseguir. Sinta dentro de si como seria se você continuasse cedendo à sua paralisia e mantivesse essa atitude desafiadora. Perceba como você se sentiria hoje à noite, amanhã, semana que vem ou mês que vem se continuasse procrastinando. É provável que tenha fortes sentimentos de culpa, talvez medo. Deixe que esses sentimentos venham até você. De forma totalmente consciente, separe a criança sombra de seu adulto interior e trabalhe com ambos da forma como aprendemos. Assim você pode confortar sua criança interior, fortalecer o adulto com argumentos, dissolver projeções, etc. Transforme suas crenças negativas em crenças positivas, conforme você aprendeu em Descubra suas crenças positivas, no capítulo 15. Se, por exemplo, você tem a crença: não vou conseguir, transforme-a em vou conseguir. Com sua cor preferida, insira a frase no seu desenho da criança sol ou a escreva num bilhete, se é que você já não o fez. Pense em como vai se sentir. Se você vai adiando uma tarefa que tem um prazo, por exemplo, a declaração do imposto de renda, experimente com os seus sentidos como vai se sentir quando tiver finalizado essa tarefa. E se você sempre deixa para amanhã o começo de uma atividade regular, como a prática de um esporte, experimente com todos os seus sentidos como seria a sensação de que o começo já ficou para trás e que agora está praticando esportes com regularidade. Ou seja, mergulhe de cabeça nesse sentimento, ative sua criança a sol. Defina pequenas metas quando uma tarefa parecer grande demais. Por exemplo, se quiser começar a correr,
pode planejar meia hora de caminhada e meia hora de corrida, de forma alternada. Isso não exige tanto esforço, e assim o sacrifício inicial vai ser menor. Da mesma maneira, se você quiser arrumar o armário, não vai precisar de uma semana inteira. Se você pensar assim, é provável que nunca comece a colocar seus projetos em prática. Em vez disso, planeje arrumar uma gaveta por dia, depois do expediente. Estabeleça metas realistas que possam ser realizadas sem grandes dificuldades. Anote seus projetos na sua agenda. Planeje recompensas. Se você, por exemplo, conseguiu arrumar o lado direito do armário, vai ter direito à realização de um desejo. Ou também vai ganhar uma recompensa. Se você, por exemplo, trabalhou sozinho e seu parceiro foi poupado, peça uma massagem nas costas. Lembre-se sempre, às vezes a energia do voo empurrando com a barriga pode custar 24 horas por dia. A energia do voo acabar logo com isso exige muito menos tempo e esforço. Desarme sua resistência. Existem inúmeras pessoas cuja criança interior é refém da própria teimosia. Já falei bastante sobre as pessoas cuja criança sombra tem muita necessidade de agir de forma autônoma e independente, e isso, no geral, como uma resposta ao excesso de controle que ela vivenciou na infância por parte dos pais. A criança sombra delas ficou presa na fase da teimosia. As expectativas alheias evocam nelas uma resistência automática. Para provar sua autonomia, essas pessoas não fazem o que se espera delas. Porém, assim elas boicotam não apenas seus relacionamentos, mas sobretudo a si mesmas. Ao resistir às exigências e às expectativas de seu entorno, acabam tomando muitos desvios e fazendo paradas desnecessárias. Não são poucos os que não crescem profissionalmente porque sua criança sombra teima em realizar as expectativas dos pais. Muitos também têm medo de compromisso, porque a proximidade de uma parceria estável representa uma ameaça à sua necessidade de autonomia. Em relacionamentos estáveis, sentem como se estivessem aprisionados e temem por sua liberdade pessoal. A criança sombra dentro deles acha que deve se submeter às expectativas do parceiro para ser amada. É por isso que em contato com outras pessoas, rapidamente surge neles a sensação de que estão perdendo a si mesmos. E é por isso que em momentos de proximidade, procuram sempre a distância. Só quando estão sozinhos é que realmente sentem que são eles mesmos. Se você se identifica com essa descrição, esclareça à sua criança sombra que vocês já cresceram. Você não precisa provar o tempo todo que tem poder recusando-se a agir. Analise sua resistência com base em situações muito específicas nas quais ela tende a ocorrer. Procure as crenças que estão por trás dela, como sou responsável por sua felicidade, preciso estar ao seu lado, tenho que me adequar, não posso ser eu mesmo. A criança sombra dentro de você tenta compensar essas crenças opondo-se a elas por meio de resistência ativa e passiva. Com a ajuda de seu adulto interior, entenda que isso torna você tão dependente como se estivesse atendendo às expectativas. Sempre precisar saber o que a outra pessoa quer para poder decidir o que você não quer não faz de você uma pessoa mais confiante. O seu problema é que você não consegue se proteger das expectativas alheias, e por isso muitas vezes não sabe o que quer. Como é difícil para você se autoafirmar, você se fecha ainda mais contra as expectativas reais e imaginadas das pessoas ao seu redor. Se quer quebrar esses padrões, é muito importante que sua criança sombra entenda que hoje em dia você é adulto e livre. Sua criança sombra ainda está presa na realidade do passado, quando mamãe e papai estavam no comando. Só quando você sentir num nível profundo que é uma pessoa livre hoje é que será capaz de decidir de forma verdadeiramente autônoma o que quer e o que não quer. E só então vai ser capaz de dizer sim de coração, pois sentirá que é você quem quer. Não são mais as expectativas alheias que determinam. Portanto, é muito importante que num primeiro momento, você entre em contato com seus desejos e suas necessidades, e que num segundo momento, aprenda a se autoafirmar de forma adequada para não ficar preso em sua atitude de resistência e teimosia. Ao entrar em contato com outras pessoas, tente acessar seu interior de quando em quando, e ao mesmo tempo pergunte-se como está se sentindo e o que gostaria de dizer ou fazer.
Na companhia de outras pessoas, sinta de forma totalmente consciente quanto elas ativam seu programa de querer agradá-las, porque é isso que motiva a sua resistência.